Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos dar continuação à matéria de inclinação da reta, né, a parte 2. Mas como eu havia dito na primeira aula, nós vamos estar falando hoje sobre o coeficiente linear, que é um outro termo que você tem que saber da equação da reta, né, para você entender completamente a reta. Então, antes de nós começarmos, você deve lembrar que isso está no PET 2, na semana 2, e a nossa habilidade, né, continua sendo a mesma da aula anterior, relacionar a tangente trigonométrica com a inclinação de uma reta. Peço que, se você não tiver assistido a aula, a primeira parte, que você volte e assista, porque lá tem vários conceitos que eu já tratei. Então, vamos voltar aqui rapidamente na aula passada. Função afim, y igual a x mais b, onde o coeficiente é a taxa de crescimento ou taxa de variação. Na aula passada, eu te expliquei, né, quando uma reta é crescente, decrescente ou constante. E também falei sobre o ângulo agudo e o ângulo obtuso, né, quando a gente tem uma inclinação positiva, quando a gente tem uma inclinação negativa. E na aula de hoje, né, nós vamos estar tratando de onde essa reta passa no eixo dos y. É muito importante conhecer esse coeficiente, é chamado de coeficiente linear. Então, na aula de hoje, nós estaremos tratando do coeficiente linear, apesar de estarmos falando de inclinação da reta, mas é importante que você entenda também o coeficiente linear da reta. Lembrando as últimas duas coisas da aula passada, se a reta está paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo y, não existe uma conta. É aquela quando a gente acha um número dividido por zero. Então, sempre a gente vai achar um número dividido por zero, então a gente vai falar que não existe e essa reta está paralela e ela também não vai ter o coeficiente linear. Vai acontecer o mesmo problema. A gente não vai ter um coeficiente linear. E no caso dela estar paralela ao eixo do y, nós vamos coincidir o coeficiente linear, que é o número onde ela está, com onde ela passa, né? Nós vamos ver hoje, então, nós vamos estar estudando sobre o coeficiente linear, tá bem? Depois nós vamos voltar a falar sobre a inclinação da reta, mas de uma maneira mais completa. Mas a gente precisa desse termo, então é por isso que a aula de hoje vai ser em cima desse termo. Então vamos lá. Cálculo do coeficiente linear de uma reta a partir de dois de seus pontos. E agora aqui não é uma formulazinha simples igual era lá no coeficiente angular, né? Aqui nós temos que entender que vai ser x de um ponto vezes o y do outro ponto, menos o y do primeiro ponto, vezes o x do segundo ponto. É como se você estivesse fazendo uma multiplicação em x aí. E dividido por x de um menos o x do outro ponto, não é? Falando assim, eu sei que parece muito confuso, mas quando a gente for fazendo os exercícios, vocês vão ver que é bem mais fácil do que parece. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro. Vamos calcular o coeficiente linear da reta que passa por 1, 3, 3. É a mesma reta do primeiro exercício da aula passada. Só que agora eu estou calculando o coeficiente linear, não angular. Então vamos lá. Lembrando a fórmula, vou pegar o x do primeiro ponto, vezes o y do segundo ponto, menos o y do primeiro ponto, vezes o x do segundo ponto. E depois x de um menos o x do outro. Então vamos lá. X de A vezes o y de B. Então, ó, x de A, y de B. X de um com o y do outro. Menos o contrário agora. Y vezes x. Então, como eu disse, não é tão complicado. A partir da hora que você vai fazendo exercício, isso vai ficando bem simples. Então, ó, é x vezes o y e o y vezes o x. Né? Tranquilo? E por fim, nós vamos ter o x menos o x. Então, por fim, x de um menos o x do outro. E vamos prestar atenção. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3.
3 menos 3, 0. 1 menos 3, menos 2. Eu sei que você está vendo a resposta aqui. 0. Por que 0? Por que que isso aqui dá 0? Porque 0 vezes menos 2 vai me dar 0. Né? Então essa conta existe. Né? Como ela existe, então nós temos aí o coeficiente linear. O coeficiente linear é 0. Ou seja, ela está passando no ponto 0 aqui. Ó. E é exatamente isso, ela está passando no ponto 0. Tá bem? Vamos para o próximo exercício. Só um minuto que eu voltei. Vamos para o próximo exercício. Vamos calcular o coeficiente linear da reta que passa por menos 1 e 3 e menos 1. O mesmo procedimento. X de um vezes o y do outro, y de um vezes o x do outro. Então vamos lá. Ó. X vezes y, certo? Então menos 1 vezes menos 1. Y vezes x. Então, y é 3 vezes 3. Menos 1 vezes menos 1. Então, nós vamos fazer negativo vezes negativo, negativo vezes negativo, positivo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Até aí, estamos acompanhando? Próximo, menos 1 menos 3, menos 4. E essa parte aqui, 1 menos 9, menos 8, sobre menos 4. Negativo dividido por negativo, positivo. E 8 dividido por 4, 2. Não é? Mesmo problema. Por que 2? 2 vezes menos 4, menos 8. Não é? A gente pode conferir a conta e deve conferir a conta. Não é? Então, a resposta é 2. O que quer dizer esse 2? Quer dizer que essa reta vai passar no número 2 aqui. Ó. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Não é esse 2 aqui, não. Não tem nada a ver com o x. É com o y. Vai passar no 2 da ordenada. Então, é o 2 da ordenada. É esse número que eu estou procurando aqui. É isso que vai acontecer. O coeficiente linear é isso. Então, vai passar no número 2 do y. Né? Resumindo a conversa. Vamos fazer mais um exercício. E agora? Tem um ponto A, tem um ponto B, e vamos fazer a conta. X vezes y, x vezes y vezes x. Já começou a ficar bem mais simples, né? E por fim, x menos x. Fazendo a conta, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 menos 2, 0. Então, 2 menos 6 menos 4, dividido por 0. Novamente, por que não existe? Porque não tem jeito de eu multiplicar algum número por 0 e achar menos 4. Qual número que eu vou colocar aqui multiplicado por 0 que dá menos 4? Não existe. Não é? Não tem esse número. Não existe esse número. Então, por isso que a conta não existe. Se ela não existe, o que quer dizer isso? Que essa reta não vai encontrar com o eixo y, em local nenhum. Não é? É exatamente isso que está falando aqui. Realmente é verdade. Essa reta ela é paralela ao eixo das ordenadas. Tá bem? Vamos passar para um próximo exercício. Vamos calcular o coeficiente linear da reta que passa por 1, 2, 3, 2. Então, 1, 2, 3, 2, o que vai acontecer? Vamos fazer a conta de novo. X vezes y vezes x. E x menos x no denominador. Ok? 1 vezes 2, 2.
2 vezes 3, 6. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 6, menos 4. Menos 2. Negativo dividido por negativo, positivo. 4 dividido por 2, 2. Por que 2? 2 vezes menos 2, menos 4. Conta conferida. Então, certíssimo. O que quer dizer o 2 aqui mesmo? Estão lembrando? O que quer dizer esse 2? Onde que passa onde? Passa no eixo das ordenadas, no eixo Y. Exatamente no número 2. Ok? Então é isso que está acontecendo. A reta está passando no número 2. Com certeza, né? O desenho está aí para não deixar a gente enganar nas contas. Exercício 5. E de novo, nós temos aí fração. Eu vou só tomar um golinho d'água, porque a garganta está seca. Nós temos fração, e é igual eu disse na aula passada, a fração é justamente, ela vem tirar suas dúvidas, vem mostrar que você sabe fazer a conta, não é? Então vamos lá. X vezes Y, Y vezes X. E no denominador, X menos X, certo? Então, 1/3 vezes 1/2, 1/3 vezes 1/2, 1/3 menos 1/2. E agora nós vamos fazer as contas. 1/3 vezes meio menos 1/3 vezes meio, eu estou vendo que essa multiplicação dá exatamente o mesmo resultado dessa de cá. Concordam? São idênticas, só estão trocadas de lugar, só estão comutadas, então não tem problema nenhum. Eu sei que essa resposta aqui, um número, um valor, menos o mesmo valor. Por exemplo, 1 menos 1 dá 0. Mas se eu colocar 54,7 menos 54,7, também vai dar 0, tá certo? Então, ambos os casos dão 0. Qualquer valor que eu colocar menos o próprio valor vai dar 0. Então, esse valor aqui em cima, eu sei que dá 0. Mas e o valor de baixo? O valor de baixo eu não sei. Então, aí eu vou ter que fazer a conta. Como eu faço a conta de 1/3 menos 1/2? Eu vou tirar o mínimo de 3 e de 2. O mínimo de 3 e de 2 é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, esse resultado aqui é 0 dividido 2 menos 3 menos 1 sobre 6. E aí sim, eu posso dizer que é 0. Ah, mas você já podia ter feito isso antes. Eu falo, poderia, mas tem um problema. E se essa conta aqui desse 0? Se essa conta aqui desse 0, não seria 0 a resposta. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Tem que fazer a conta para verificar que é um número. Então, eu tenho 0 dividido por um número. Então, é 0. O que quer dizer 0? Quer dizer que essa reta, que a reta que passa por esses dois pontos, vai interceptar o eixo das ordenadas no ponto 0. Tá certo? Então, vai passar aqui no ponto 0. Exatamente isso aí que está acontecendo. Então, está tudo muito certo. Tudo bonito. E aqui nessa reta, com a fração de novo, você pode perceber que onde passa a reta aqui, ó, é antes do número 1. Tá vendo? Eu coloquei o número 1 aqui, ó. Vim colocando aqui alguns valores aí, menores que 1, justamente para você entender isso aqui. E aí, mas como que eu vou colocar o valor aqui 5/6?
exatamente do jeito que está escrito. Se fosse para você colocar esse valor, você ia escrever 5/6. É o local que ela está cortando o eixo dos y. Mas hoje nós vamos estar bem preocupados em como chegar nesse valor. Como que eu cheguei em 5/6? Como é que eu achei esse valor aqui exato? É igual eu falo, de olho, nem pensar. Isso aqui não é 0,9, não é 0,8 alguma coisa. Mas você não sabe dizer exatamente qual número que é. Daí a importância de você estar fazendo a conta, tá? A gente vai precisar muito desse número. Então, é importante que você faça essa conta. Então, vamos lá. X vezes y, y vezes x. X menos x no denominador. Então, fazendo a conta, vamos lá. 1/3 vezes 1/3. 1/9. Meio vezes meio. 1/4. 1/3 menos meio. Nós já vimos como é que faz, então vou andar mais rápido. 6, 2 menos 3. 1/9 menos 1/4. Mesmo caso, tem denominador diferente, eu vou tirar o mínimo. O mínimo aqui é 36. 36 dividido por 9, 4. Vezes 1, 4. 36 dividido por 4, 9. Vezes 1, 9. Dividido, isso daqui dá menos 1/6. E aí, por fim, não é? Nós vamos ter 4 menos 9, isso vai me dar menos 5/9, então vai me dar menos 5/36, vezes menos 6/1. Simplifica, o 6 com 36 vai dar 6, e é onde eu vou achar negativo vezes negativo positivo, então eu vou achar 5/6. É dessa forma que eu acho os 5/6, tá bem? Façam a conta aí, com calma, depois refaçam essa conta para vocês acertarem, tá bem? Então, vamos passar para um próximo exercício, 7º. E aqui eu já vou andar mais rápido. Eu tenho esses pontos aqui em forma de fração, e notem que onde a reta passa é exatamente nos 13/5, né? Ela está passando os 13/5. E, novamente, como que eu chego nesses 13/5? Como que eu chego? X vezes y, y vezes x. X menos x no denominador. Tá certo? Tá claro? Fazendo essas contas, eu vou chegar em 13/5. E esse 13/5 é exatamente esse valor aqui, ó, né? 13/5 vai dar 2, alguma coisa, né? 2 vezes 5, 10, então 2,6 para ser mais exato. Que é exatamente o valor que está aqui, 2,6, não é? Então vamos para o próximo exercício. Calcular o coeficiente linear dessa reta e veja bem. Nesse caso, eu sei que o denominador aqui, ó, um número menos um número, isso daqui vai dar 0. E eu já sei, quando o meu denominador dá 0, né, meu denominador dá 0, significa que não vai existir um número que multiplicado por 0 dê um valor. E nesse caso, realmente não vai ter um número no eixo das ordenadas, né? Não vai acontecer isso. Eu gostaria que você em casa fizesse essa conta aqui com calma, para você depois aprender a fazer isso, chegar nessa resposta, tá ok? Vamos fazer um último aqui para você ver, é quando eu tenho um número e fração, é o mesmo procedimento, você vai multiplicar o 3 vezes 1, vai multiplicar o 2 vezes o 13, vai fazer a conta e vai chegar em menos 37/4. E aqui está um número negativo, é exatamente o que está acontecendo aqui.
tá certo? Ele vai passar no número negativo aqui, ó, abaixo do número 9, tá certo? Aí nós vamos terminar a aula de hoje sobre o coeficiente linear. Uma boa semana, um forte abraço em você e até a próxima aula.